Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Hoje nós meditaremos no primeiro capítulo. Esta carta é composta de 16 capítulos. Esta carta foi escrita pelo apóstolo São Paulo, mais precisamente pelo um secretário dele, por nome de Tércio, nos anos cerca de 56, 57 depois de Cristo. Ela é uma carta voltada para a salvação. A carta fala muito de salvação. É uma carta doutrinária, chamamos de soteriológica. É uma igreja que não foi Paulo que fundou a igreja. Paulo, quando escreve esta carta, ele não tinha ido ainda em Roma. É interessante, nós terminamos o livro de Atos dos Apóstolos, apresentando a viagem de Paulo a Roma, a última viagem de Paulo a Roma, ou seja, vinha de Jerusalém até chegar em Roma, foi o último vídeo que nós gravamos. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus. E você é o meu convidado a ficar comigo até o final. O nosso tempo aqui ele é resumido, não passa de 12 minutos no máximo, e falamos somente da Bíblia, somente do amor de Deus, somente de Cristo. E é interessante se você está conosco aqui e você também compartilhar este vídeo, deixar aí seu like, fazer o seu comentário, mostrando ao YouTube que o assunto é interessante. Ele levará esta palavra para mais pessoas. Palavra esta que é a palavra de salvação. Você que gosta de salvação, nós vamos ter um período longo agora falando dentro da carta do apóstolo São Paulo. Começando hoje no capítulo de número 1 e ficará ainda muitos 15 capítulos, mas o nosso tempo não conseguiremos falar mais do que uns 10 versículos no máximo. Então, a igreja que estava em Roma foi uma igreja formada de cristãos judeus e cristãos gentios. É uma igreja um pouco complicada para sair de uma cerimônia judaica e entrar agora numa linha do evangelho do tempo da graça. Paulo, então, traz detalhe, cada versículo explicando o que é o evangelho, o que é a salvação. Romano é um texto mais completo do Novo Testamento, porque Paulo ele explicou de forma bem precisa sobre a carta, sobre o evangelho. Ele tratou de pecado, justificação, fé, graça, lei, salvação, a vida e vida, né, no Espírito. Então, Paulo foi bem categórico na sua expressão nesta carta aos Romanos. Lembrando que ela é uma carta doutrinária, é uma carta voltada, o coração desta carta é voltado à salvação. Então, o verso 1 do capítulo 1 de Romanos começa assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Jesus, ou o evangelho de Deus. Paulo sempre inicia a sua escrita, a sua carta, ele costuma escrever a sua carta, começar a sua carta. Primeiro ele começa se apresentando e dizendo: não sou eu. Eu sou aqui um mordomo da responsabilidade que foi imposta a mim. Outrora ele diz: ai de mim, se não pregar o evangelho, porque foi imposto sobre mim. Isso ele fala as cartas de Coríntios. Então Paulo começa aqui, sempre trabalha na frente dele com Jesus. Ele inicia dizendo: servo de Cristo, Jesus. Chamado para ser apóstolo, não me ofereci, não caí de paraquedas, não busquei esse título, e nem esta função, e nesse trabalho. Ele disse: fui chamado para esse trabalho. Ele disse: eu fui separado para o evangelho de Deus. É
é muito profundo o verso 1 de Romanos capítulo 1. Porque Paulo começa dizendo, servo. Logo ele diz, eu fui chamado para um trabalho. Eu fui chamado para servir. Eu não fui chamado para chefiar. Eu fui chamado para servir. Então ele disse, servo de Cristo, Jesus. Mas também tem um ponto digno de ser observado. Não é chefe de Cláudio ou do imperador, não. Ele é servo de Cristo Jesus. Então, uma vez que ele é servo de Cristo Jesus, já existe um diferencial. E aí ele explica, não fui eu que conquistei isso. Eu não trabalhei para isso. Eu não bati em porta buscando esta função. Não. Fui chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo. E ele segue dizendo, eu fui separado para o evangelho de Deus. Então, é servo de Cristo e separado para o evangelho de Deus. Logo, Paulo disse, eu não tive saída. Eu não tive escolha. Não houve para mim uma opção. O que você quer? Não. Eu fui chamado e fui separado. E quem fez esse trabalho comigo foi o próprio Deus. Foi o próprio Jesus quem fez tudo isso. Aí ele segue dizendo, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então, verso 1, ele diz que ele é servo de Cristo e foi separado por Deus. E o verso 2, ele diz, o qual prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, ou seja, a minha chamada já foi registrada lá atrás. O que aconteceu comigo hoje é o que já estava separado, já estava escolhido, desde os profetas. As Escrituras afirmam isto. Cerca de seu filho. Este filho que a Escritura, todo o Antigo Testamento, ele entra por este caminho, porque quem crê nas Escrituras acredita nos seus dizeres, nas suas narrativas. Ele diz que acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, está falando de Jesus, e que mediante o Espírito da santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Aí ele coloca 2 pontos e diz, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça. E agora sim ele vem. E apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Então, o caminho para chegar a aceitar este Cristo, a crer nesta ministração, o caminho tem que existir, este caminho é chamado de fé. É pela fé que todos chegam. Foi profetizado nas Escrituras, foi profetizado por Moisés, pelos profetas, e chegou o momento da plenitude. Ele veio, ele ressuscitou, e ele me separou, ele me consagrou, ele me chamou, ele me separou, para agora anunciar o nome dele. E a obediência vem pela fé. Então, o chamado dentre todas as nações em povo, um povo para a obediência que vem pela fé. Ele está falando que foi um povo chamado.
O verso 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Agora, até então, até o verso 5, ele estava falando dele. Forma que foi chamado, já foi escolhido, e agora concretizou. Agora ele vem falar que você também faz parte desta chamada. E tudo isso é pelo meio da fé. Aí ele diz no verso 6, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. A fé em Jesus é que dá um ânimo, qualifica, sustenta para permanecer em pé e andando. Os passos que você está dando, a aproximação do céu, cada dia mais buscando a intimidade com Deus. Tudo isso tem um resultado, ou tem uma razão, é a fé que moveu dentro de você e você acreditou que o chamado também chegou na sua vida e você continua fazendo a obra, evangelizando e crendo. Deixa eu te falar, pelo meio da fé pode salvar a família, pelo meio da fé pode salvar o filho, pelo meio da fé pode salvar o cônjuge, pelo meio da fé você pode ser curado, pelo meio da fé você pode encontrar uma porta aberta, pelo meio da fé, por meio da fé. Por meio da fé é que você glorifica, é que você permanece, é que você não parou, é que você não olhou para trás. É a fé que move tudo e esta fé está em você. Então há razão para você glorificar, porque Deus te presenteou com esta oportunidade. Muitas vezes, muitas pessoas foram desprezadas, esquecidas, abandonadas, até mesmo pela família. Mas a fé em Cristo chegou lá e diz, eu aproveito você, eu ajeito você, eu arrumo você. E hoje está aí pregando a palavra, hoje está aí glorificando o nome do Senhor, hoje está levando o evangelho. Então eu venho aqui nesse dia dizer, não desista de Jesus. É Ele que conduz todas as coisas. E este evangelho não é só para mim. Uso aqui as minhas palavras, agora a palavra de Paulo. Este evangelho não é só para mim. Verso 6 de Romanos, capítulo 1. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Glória a Deus. Este é a palavra de Deus. E todos os que em Roma são chamados de Deus e chamados para serem santos. Verso 7. A todos os que em Roma são chamados de Deus e chamados para serem santos. Chamado para ser separados. Chamado para tirado. Chamado é tira você de lá e passa para cá. Isto é ser separados. Isto é levar o nome de santo. Porque você foi perdoado, justificado pelo sangue de Jesus. Eu quero orar pela sua casa e pela sua vida nesta oportunidade. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Vem, meu Deus eterno, alcançar a cada um, meu Pai, resgata. Salva, meu Pai. Oh, Jesus querido, eu estou aqui ministrando a tua palavra. Eu creio, meu Deus eterno, que ela pode chegar em coração, Senhor da glória, e quebrantar o coração de pedra, Senhor. Transformá-lo, Senhor,
pelo poder da palavra. E nesta oração eu clamo a favor de cada família que estão buscando a tua presença, de cada pessoa, seu teu nome glorificado e conduz, sustenta a glória do teu santo nome. Aceita, meu Deus eterno, a minha oração, em nome de Jesus.